autoridades do Parlamento Municipal, obrigado pelo prestígio da presença de cada um dos senhores e senhoras, membros da administração municipal, representantes da gloriosa Polícia Militar aqui presentes, Coronel Kleber, nosso capitão Fontinelli, que presta um grande serviço aqui, não só a Itapajé, mas aqui a circunvizinhança dos municípios aqui que estão na nossa micro-região. E como bem se posicionou o Coronel Kleber aqui, é muito importante quando nos dispomos a fazer algo e temos competência e a querência de fazer. Eu gostei da sua colocação, porque eu penso que qualifica muito bem aos nossos neoempossados. Eles são pessoas que têm muito compromisso público, têm muita vontade de ajudar o município a evoluir, são sonhadores, cheios de motivação, eles têm a querência de uma forma muito palpitante e são conhecedores do que estão aí se propondo a fazer. Douglas é sargento da Polícia Militar, Douglas é estudante da área de segurança pública, é acadêmico de direito, já exerceu o mandato de vereador, pôde ali ter contato com a legislação administrativa, mas também o contato com a realidade da população itapajéense, o que com certeza lhe permitiu fazer reflexões, pensando a nível de Brasil, a nível de Estado, de como o município caminha em relação às políticas públicas diversas, mas de maneira especial em relação à política pública de segurança, que é uma área que ele tem muito prazer em militar nela. O Edinho, ele tem a força da juventude dele muito latente no pensar e no fazer política. Ele tem a motivação, o gosto, de maneira muito manifesta em poder utilizar a ação política para engrandecer o município. Eu sou testemunha do seu esforço, do compromisso que ele tem colocado em prática nestes primeiros dias de governo, mas antes mesmo de assumirmos, quando estávamos no processo de planejamento, de organização, ali preparando-se para iniciarmos os nossos trabalhos. Zelândia, que assumirá a Secretaria de Finanças, é uma estudiosa da área de finanças públicas, é contadora de formação, pós-graduada em gestão pública, controladoria, e tem vários cursos na área de gestão tributária, na área de finanças públicas. É professora de cursos de nível superior, sempre nesta área de contabilidade, de administração, e tem uma larga experiência de trabalhar nesta área, já tendo sido secretária de Finanças, tesoureira, por vários anos, no município de Irauçuba, inclusive, me ajudando muito em oportunidades que tive de ser prefeito, sendo uma pessoa que eu possa confiar na sua honestidade, na sua seriedade, na sua disposição para fazer tudo com muita qualidade e assim ajudar o município a andar com equilíbrio e responsabilidade. O Lucão, tive o prazer de conhecê-lo na campanha política
e vi de uma maneira muito expressa o bom gosto que ele tinha de tratar com as pessoas, de estar com as pessoas no dia a dia, falando de futuro, falando do bem que a gestão pública pode fazer. E ele, portanto, com esta motivação que o levou, inclusive, a entrar no cenário político do município, sendo candidato, certamente poderá muito colaborar através deste departamento de promoção à cidadania que estará à frente. O Adriano Teixeira, o conheço de muito tempo, é um profissional sério. Antes de profissional, é um cidadão sério, cidadão temente a Deus, responsável. Conheci o Adriano se dedicando a estudar. Ele é um daqueles exemplos de alguém que, pelos estudos, consegue vencer dificuldades, superar barreiras na caminhada do dia a dia. O Adriano é um exemplo. Conheço bem a sua história, a sua seriedade, e sei que irá levar estas qualidades que o conduzem ao exercício do comando da Guarda Municipal, instituição para a qual temos projetos, temos intenção de fortalecer no município. O Ismael, mais conhecido como Nenembão, ele também é alguém que tem esta clareza do quanto as cidades podem ser melhores a partir do compromisso daqueles que conduzem a gestão da cidade. Ele é sonhador. Eu tive a primeira oportunidade de conversar com ele no decorrer da campanha política. E fui convidá-lo a me apoiar, me dar a oportunidade de trabalhar para o município. E todas as palavras que ele colocava expressava muita seriedade neste compromisso de fazer política voltada para a construção de um futuro melhor. E ele destacou na minha mente uma visão muito positiva de interesse pela boa política. Então, ele vai ter, portanto, a oportunidade de fazer mais diferença atuando nesse setor do qual ele é concursado, que tem conhecimento, tem experiência. Estas áreas que eles estarão à frente são áreas de suma importância para a execução de uma administração pública eficiente. A secretaria que o sargento Douglas estará à frente será responsável pela pasta da segurança. Segurança pública hoje é uma política que deve ser tratada com muita atenção. O governador do estado dava uma declaração que demonstrava o seu incômodo em relação à resposta que o governo, seu governo, precisa dar em relação à segurança pública. Demonstrava ter consciência de que precisa evoluir mais e mais na prestação de um serviço de segurança pública com mais qualidade. E os municípios precisam entender que precisam ter instâncias do governo municipal para dialogar com as instâncias de segurança do Estado, da União, dialogar, firmar parcerias, colaborar no planejamento e na execução de ações que possam fazer com que o cidadão possa viver com mais qualidade de vida, tendo a tranquilidade de viver em uma sociedade em que ele é protegido, em que ele é cuidado pelo Estado. Então, os municípios precisam fazer a sua parte na articulação de políticas públicas com foco na segurança. Segurança pública
é uma política pública de responsabilidade do Estado, mas os municípios podem ser colaboradores de primeira hora para que o Estado possa cumprir bem a sua missão. Em relação a trânsito, cidades acima de 20 mil habitantes, elas carecem demais de um trabalho eficiente, responsável, voltado para a organização do trânsito, seja na efetivação das ações, mas seja também no planejar a organização da cidade, pensando de forma ampla e inteligente de como a cidade pode ter um trânsito organizado, um trânsito respeitoso e colaborativo com o bem-estar da sociedade. Transportes, que é a terceira pasta de responsabilidade desta secretaria, uma observação, uma curiosidade, é um dos setores de prefeituras onde mais se tem despesas inadequadas, prejuízos, onde se tem muito prejuízo na aplicação dos recursos públicos, seja pela otimização do uso dos transportes, seja pelo zelo, cuidado dos transportes, seja pela falta de planejamento para gerir os recursos que estão envolvidos na ação de realização do serviço de transporte. É preciso organização para atender bem os serviços administrativos e da população e também não onerar de maneira inadequada a administração municipal. Então, é uma pasta que precisa ser bem gerida para colaborar com o bem-estar da administração e servir bem à comunidade. Defesa Civil, que é a quarta pasta de responsabilidade da secretaria que Douglas estará à frente, também é outra pasta de extrema necessidade, de maneira especial em um município que tem a população como Itapajé tem, e os problemas comuns e repetidos de pequenos desastres, alagamentos, de problemas que vão afetando a condição, o bem-estar da população. E ainda se em momentos há estes problemas, no período invernoso, há problemas também de estiagem, que agride principalmente o sertanejo, e que a Defesa Civil precisa estar ali próximo para tomar providências de maneira preventiva e também de maneira interventiva, quando se faz necessário. Não pode ser uma pasta qualquer colocada como algo que se realiza ali, que às vezes nem parece ser da instituição municipal, não tem aquela visão, acompanhamento, trato com seriedade, com planejamento, para que cumpra esta missão tão importante de prevenção e intervenção em situações de risco em que o cidadão se coloca. Então, a partir do momento que há uma secretaria para planejar estas pastas, com certeza o município ganha muito com isso. Ganha muito com isso. O Departamento de Promoção à Cidadania, que o Lucas estará à frente, é um departamento que, como o próprio nome já diz, vai objetivar promover o cidadão, seja com ações básicas, como ali garantir a emissão de documentação cidadão de maneira quanto mais eficiente, melhor, mas em questões maiores, como o apoio
à organização, ao funcionamento, ao fortalecimento das instituições sociais, sejam associações, institutos, fundações, ONGs diversas que tenham atividade social voltada para o fortalecimento da cidadania. Hoje, se um grupo de uma comunidade ou de uma classe deseja formar uma associação, onde procurar na instância pública? Onde procurar apoio, suporte para formar a associação? Formar um instituto? Não tínhamos isso, não tínhamos este braço da administração para chegar junto e fortalecer as pessoas em suas classes ou comunidades para poderem exercer de maneira mais ativa a cidadania. A partir de então, com a implantação deste departamento, é o lugar onde pode-se procurar apoio, colaboração, e isto vinculado à Secretaria de Assistência Social, que temos uma visão de que precisa ser uma secretaria que tem que ir muito mais além do que apenas assistir às pessoas em suas dificuldades, mas precisa trabalhar para emancipar as pessoas, para incluir as pessoas na sociedade, para prover as pessoas de condições, para elevarem-se na sua cidadania, na sua condição humana. A guarda municipal, o setor de trânsito do município, precisam ter um acompanhamento, um suporte, uma valorização, um espaço de diálogo, um espaço de planejamento, que tenha metas a serem alcançadas, para que realmente se tornem instituições que tenham impacto direto na organização da cidade. Uma cidade precisa ter ordem, uma cidade precisa ter formas do cidadão se sentir seguro e sentir que vive em uma cidade que flui bem, que as coisas funcionam bem, que as coisas têm respeito, têm moralização. Então, são instituições que ajudam neste quesito e a colaboração nesse quesito eleva até a autoestima da comunidade. A gente começa a pensar, a gente mora numa cidade que as coisas funcionam, tem ordem, que as coisas não acontecem de qualquer maneira, não se materializam no improviso. É uma cidade organizada. Todo mundo gosta de ter este sentimento que vive em um lugar que tem organização. Então, são departamentos muito importantes. Fiz aqui uma apresentação sobre os que irão assumir e sobre as pastas que eles gerenciarão como uma forma de socializar com a sociedade como um todo a importância deste momento. E faço um destaque de que é muito importante a população conhecer quais são as instâncias de governo, para que serve cada instância de governo, quem são as pessoas que estão à frente dessas instâncias de governo, para que a sociedade possa se comunicar, buscar o apoio, a orientação, a intervenção, quando precisar, saber aonde se dirigir, quem são as pessoas que devem ser procuradas. Nós trabalharemos muito nisto. Isto é gerar transparência pública. E a transparência pública é um instrumento de empoderamento da cidadania. Ajuda o cidadão a ser mais cidadão quando ele começa a conhecer a organização pública, a estrutura pública, as funções, as responsabilidades, as pessoas que fazem o público existir no seu lugar. Agora, para que esta máquina, essa estrutura pública funcione com qualidade,
é importante ter instrumentos para garantir esta eficiência. É preciso ter uma organização que tenha como foco a eficiência desta estrutura pública. O principal objetivo da Secretaria de Governo que nasce é fazer este monitoramento de todas as políticas públicas do município, que estão divididas em diferentes secretarias. Não estarão lá as secretarias como ilhas. Trabalharemos para que haja uma integração entre todas as secretarias, para que elas interajam entre si para obter resultados. E a Secretaria de Governo vai estar acompanhando, vai estar dando suporte, vai estar junto para ajudar as coisas a acontecerem com mais eficiência. Todas as secretarias municipais terão metas para trabalhar. E estas metas serão acompanhadas pela Secretaria de Governo. Metas com prazo, metas com responsabilidades atribuídas e metas que não serão elaboradas para serem engavetadas. Existe um problema na administração pública que os estudiosos chamam de síndrome do engavetamento. Muitas metas até são elaboradas, muitos planos até são feitos, mas o pessoal engaveta, ficam esquecidos pelo passar do tempo. A Secretaria de Governo tem esta função para cada plano, cada projeto que for lançado, está sob acompanhamento, sob supervisão, sob orientação, para que funcione, saia do papel, que projetos se materializem, metas sejam atingidas, que planos realmente sejam a bússola para fazer cada área da gestão funcionar. Então, a Secretaria do Governo trabalhará este fator, mas também será a secretaria responsável pelo acompanhamento de todos os convênios do município. Os municípios, eles são os irmãos pobres da federação. São os entes públicos que menos têm recursos. Então, eles dependem muito do governo do Estado e do governo federal para conseguir recursos para aplicar nas muitas demandas que têm. E quando esses recursos são conquistados, são firmados convênios. E estes convênios, eles precisam ter celeridade. Eles precisam se materializar de maneira eficiente, rápida, para o bem da população. Se não houver uma atenção especial para estes convênios, eles ficam caducando. Vai passando tanto tempo que eles caducam, e alguns são eliminados por não terem sido executados. Toda gestão que tem compreensão do seu papel tem que entender que a área de convênios precisa receber uma atenção toda especial, monitorando cada passo do convênio, desde o momento que é conseguido o recurso até o último momento que é a prestação de contas do recurso. Ao longo do tempo, vai se vendo que pendências tem para fazer o recurso ser liberado, para que se inicie a execução daquilo que foi conveniado, acompanhe esta execução, preste contas, e assim o município funcione de maneira eficiente. Aqui, no município, hoje, nós precisamos ter consciência de que é um dos graves problemas que a administração tem. Cheio de convênios caducos, velhos, de anos, e não são executados. E quem é que perde com isso? É o povo. O recurso foi disponibilizado em um dado momento, e até hoje, esse recurso já vai ficando deficitário
diante da demanda que é preciso ele suprir, porque um recurso que foi conseguido há anos atrás para uma determinada obra, ele não é o mesmo que se precisa para fazer aquela obra hoje. E aí, para fazer hoje, tem que ter a tal da contrapartida, que os municípios já sofrem muito com poucos recursos, e aí, pela falta de gerência de qualidade, quando os convênios vão caducando, precisa aportar contrapartida, então isto é prejuízo para o município. Se tivesse gerido com eficiência, teria sido evitado o aporte daquelas contrapartidas de ajustes de valores para poder executar os convênios. Além do prejuízo da população não estar gozando do benefício daquela ação, ainda tem o prejuízo financeiro quando passa-se o tempo demais para executar o convênio. Além de cuidar dos convênios conquistados, precisa ter um órgão da prefeitura atento a oportunidades de convênios, de parcerias, de captação de recursos para investir nas políticas públicas locais. Durante muito tempo, Itapajé tem ficado de fora de programas importantes, perdido oportunidades de investimento importantes. Isto é falta de atenção importante. É falta de estar atento às oportunidades por aí e aproveitá-las e trazer para o município o que o cidadão precisa. Então, a Secretaria de Governo será responsável por isso e será responsável também pelo Departamento da Inovação, o Departamento da Estatística, o Departamento da Pesquisa, o Departamento dos Estudos, para ver como fazer a máquina pública avançar muito mais. Sem estatística, sem você conhecer números, sem fazer análise dos números, dos dados, você fica agindo à toa. Quem age à toa, de qualquer jeito, qualquer lugar serve. Mas para nós não é qualquer lugar que serve. Nós temos objetivos claros. Nós sabemos onde nós queremos chegar. Nós queremos conquistar grandes resultados. Então, não podemos ficar caminhando à toa. Nós precisamos conhecer, estudar, pesquisar e precisamos inovar, criar, ter novidade, coisa nova, que faça a administração ser mais produtiva. Este é um outro departamento vinculado à Secretaria de Governo. Vocês percebem o quanto é grande estas áreas de políticas públicas? Todas as áreas de políticas públicas são desafiadoras. Nós vivemos em um país subdesenvolvido, em um país onde a grande maioria da população vive com muitas dificuldades para se sustentar, que faltam políticas públicas básicas, essenciais, para se viver com dignidade. Então, diante disto, nós precisamos buscar a seriedade na execução destas políticas públicas. Precisamos buscar compromisso, mas também é preciso a gente se esforçar para conhecer, a gente estudar as políticas públicas. Você assume uma pasta, secretário municipal, eu tenho dito e conversado com a nossa equipe que você precisa se tornar especialista na sua área, conhecer de tudo da sua área, estudar, pesquisar, ver exemplos, ver o que é feito por aí para você aproveitar as experiências boas, estudar sobre tudo isto para poder conseguir prestar bons resultados. Para ilustrar o que eu estou dizendo, eu gostaria de presentear aqui os 3 secretários empossados. Presentear aqui com alguns livros sobre as áreas que vocês vão trabalhar. Pode trazer aqui os livros para mim. Sobre as áreas que vocês vão ficar à frente. É um ato ilustrativo,
mas que tem um sentido por trás disso, que a gente precisa entender que é o conhecimento que é a ponte. O conhecimento é que é a ponte entre a realidade que nós estamos e a realidade que a gente quer conquistar. Se a gente não conhece, pode ficar se batendo e não sair muito do canto. Então, esforcem-se por estudar, por conhecer, para poder inovar e produzir. Então, nesta linha, eu quero convidar aqui o meu amigo Sargento Douglas para vir até aqui. E eu quero presenteá-lo com 3 livros. 3 livros. Pronto, o primeiro é sobre defesa civil e prevenção de desastres. O segundo sobre mobilidade e trânsito. E o terceiro sobre segurança pública, direitos humanos e cidadania. Eu quero ter a honra de tirar uma foto com ele aqui com os livros que ele recebe. Obrigado, bem. Quanto tempo para ler? Eu quero convidar aqui a nossa secretária de Finanças, Zelândia Souza, que eu quero presenteá-la com um livro sobre contabilidade pública municipal, práticas contábeis e prestação de contas em tempos difíceis. E um livro sobre finanças, a gestão de recursos como instrumento de transformação no planejamento municipal. Vou tirar a foto aqui com ela. Muito bem. Eu quero convidar o Edinho. Zelândia, olha. Não, desculpe, é para o Edinho, desculpa, porque eu confundi aqui. Quero convidar o Edinho, eu disse que ele vai cuidar dos convênios, não foi? Então, vou dar um livro sobre transferências voluntárias da União, para ele poder estar conhecendo quais são as transferências voluntárias, como acessar, como executar, como prestar contas, e aí ele conhecendo elas vai poder conhecer as que precisam também ser buscadas com esforço, com foco, e ele compreender em relação a isso é muito importante. Para você, Edinho. E outro livro eu falei que ele vai buscar inovar, né? Trazer inovação para a gestão. Então é Inovação e Municípios Inteligentes. Livro para o Edinho. Agora, já que ele vai acompanhar, vai estar próximo, vai cuidar de tudo o que eu falei, ele tem que ter muita visão e acreditar que é possível. Ele tem que entender que aquela luta que a gente quer vencer, ela conquista a vitória antes na cabeça da gente. E esse livro é um livro espetacular que fala sobre isso. O nome do livro é O Segredo. Este livro é muito bom e vai fazer você refletir muito sobre isso. A fé que move montanhas. Muito bem. Então, este é o nosso propósito. Lutar para fazer da melhor forma, nos esforçarmos para isto, cuidarmos do município pensando em tudo o que ele pode ser. Tudo o que o município pode ser. Vocês sabem que nós estamos vivendo um momento pesado, difícil. O município foi condenado a pagar uma conta gigante. E esta condenação está aí batendo na porta da prefeitura para sequestrar o dinheiro dos cofres públicos, que isto acontecendo pode desestabilizar totalmente a gestão. Vivi isso um dia, no outro dia, já avançando, olhando outras questões, fomos receber relatórios
de execução de muitas obras no município e nos deparamos com incoerências, com problemas, muita coisa parada que a gente precisa enfrentar para corrigir as incoerências e fazê-las retornar e concluir. Um outro abacaxi aí para a gente descascar. Estou agindo nas duas frentes, tenho agido com todas as ideias que me foram possíveis ter para enfrentar este problema que está batendo na porta de tirar os recursos da prefeitura e desestabilizar tudo, e estou agindo na outra frente para lidar com estas obras, essas questões que estão precisando de uma intervenção qualificada. Mas eu quero que vocês saibam qual vai ser a pisada da nossa administração. Ela vai sentir o impacto dos problemas. Nós vamos sentir. Nós vamos buscar jeito para lidar com o problema. Mas nós não vamos ser chorões de problema para viver na hora que vem a pancada e correr para debaixo da cama como menino chorão. A gente vai enfrentar de cabeça erguida e é brigando com o problema aqui, mas trabalhando ali para ter solução, para a gente ter mais eficiência. Ou seja, o foco é em fazer, e aí a gente cuida dos problemas, mas o foco não poderá ser nunca o problema. O foco vai ser solução. O foco vai ser realização. O foco vai ser sermos tudo aquilo que Deus nos fez para sermos. Então, os problemas vão existir. E nós temos que ter seriedade, maturidade para entender que a gente tem que enfrentá-los. Não vamos ser inocentes diante das dificuldades gigantes que estão sobre nós. Mas a cada pancada, a gente tem que ter a coragem de recomeçar, tentar ver a solução, mas de não parar, não desanimar, não desmotivar. Temos que estar com a mente criativa em ação permanentemente. Então, é com esta afirmação que eu abraço a todos vocês, desejo muito sucesso no exercício da missão que foi confiada a cada um dos empossados e que este sucesso realmente se reflita em mais bem-estar para a população itapajense. Meu abraço.